eu vou começar o meu canal falando sobre um tema que eu vejo que muitas pessoas ainda utilizam de forma equivocada, que é a pílula do dia seguinte. Então, se você possui dúvidas sobre esse tema, pode deixar aqui nos comentários. E vocês podem me seguir também lá no meu Instagram, é Gabriela Cadeiros Farma, o nome é um pouco diferente, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês o link para vocês me seguirem por lá. Vocês podem interagir comigo por lá também. Então, hoje eu vou trazer alguns mitos e verdades sobre a pílula do dia seguinte, ok? Então, vamos lá? Então, gente, eu vou tentar dar uma breve introdução aqui para vocês. Para quem não sabe, o que é essa pílula? Essa pílula nada mais é do que um medicamento à base de um hormônio, uma dose bem alta de hormônio, chamado de levonorgestrel. E esse hormônio, ele vai impedir ou atrasar a ovulação da mulher, tá certo? Ela é popularmente conhecida, né, como pílula do dia seguinte. Só que ela nada mais é do que um contraceptivo hormonal de emergência. Quando a gente diz contraceptivo hormonal de emergência, quer dizer que esse medicamento deve ser usado somente em casos de emergência. E o que a gente considera esses casos de emergência? Se a mulher sofreu um estupro, se o preservativo tiver estourado no ato sexual, se essa mulher tiver esquecido de tomar o contraceptivo dela, que ela toma via oral, ou método contraceptivo injetável, também a gente indica. Porém, a mulher não deve tomar esse medicamento todos os dias ou todas as semanas, como às vezes a gente vê que acontece. E eu vou explicar o porquê de não poder ter esse uso frequente da pílula do dia seguinte. Eu já dei um spoiler aqui, né, que ela tem uma dose elevada de hormônio. Então esse é um dos motivos pelo qual a mulher não deve tomar esse medicamento todos os dias, todas as semanas, todos os meses. O indicado esse medicamento ele deve ser tomado de 3 a 4 vezes por ano. Então, isso já é uma informação aí que eu acho muito relevante, muito importante, porque eu vejo que muitas mulheres, meninas, tomam esse medicamento de uma forma muito frequente e isso não é um indicado, tá joia? Então, vamos para os mitos e verdades agora sobre esse medicamento. Então, gente, isso é mito, tá joia? A pílula do dia seguinte, ela pegou esse nome, é um nome conhecido popularmente, as pessoas apelidaram ela com esse nome, porém, ela deve ser tomada imediatamente após a relação sexual desprotegida. Alguns fabricantes, né, algumas bulas de alguns fabricantes desse medicamento, eles colocam na bula que o medicamento deve ser tomado entre 48 e 72 horas após a relação sexual desprotegida. Porém, quanto antes a mulher tomar, mais rápido o medicamento vai fazer o efeito desejado e a chance dela ter uma gravidez indesejada é muito menor. Então, isso é mito. Isso é mito, gente. A pílula do dia seguinte, ela não é abortiva. Por quê? Porque esse medicamento, ele vai agir impedindo ou atrasando a ovulação da mulher. Então, ela vai atuar ali naquele momento onde a mulher libera o óvulo e ela vai inibir ou retardar essa liberação desse óvulo para que ele não seja fecundado pelo espermatozoide, impedindo assim que ocorra a fecundação desse óvulo. Por isso que a gente fala que o quanto antes, né, a mulher tomar esse medicamento, maior as chances dela não engravidar. Porque quanto mais ela demora a tomar o medicamento, pode ser que ocorra essa ovulação. E uma vez feita essa ovulação, o medicamento não vai fazer efeito, tá? Ele não age nesse óvulo já fecundado. Então, esse medicamento não é considerado abortivo por conta disso. E também, por conta disso, ele também é liberado e é vendido nas farmácias, né? Se ele fosse abortivo, ele não poderia ser vendido como ele é vendido atualmente. Então, isso é um mito, tá ok? Não, gente, isso é mito. Homens não devem tomar pílulas do dia seguinte. Esse medicamento é indicado somente para mulheres, tá? Existem algumas pessoas, já me perguntaram isso, vocês podem achar que é uma pergunta absurda, mas não é, tá? São dúvidas que as pessoas às vezes têm, pessoas leigas, pessoas que não têm a instrução que a gente tem, que é da área, e às vezes tem essas dúvidas, acho que pode tomar e que vai fazer efeito. E não pode tomar.
Só quem pode tomar, quem deve tomar e que vai ter o efeito é a mulher. Verdade, gente. A pílula, assim como qualquer método contraceptivo, tem a sua margem de erro aí para falhas, né? Como eu já disse, quanto mais a mulher demorar a tomar esse medicamento, menor é a chance dela ter o efeito desejado. Então, às vezes a mulher, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, demorou muito para tomar um medicamento e aí houve essa fecundação do óvulo com o espermatozoide. Não vai fazer mais efeito porque ela já está grávida. Outro exemplo, a mulher comprou aquela pílula do dia seguinte que vem com 2 comprimidos. Ela tomou um e esqueceu de tomar o outro. Perdeu, ou por algum motivo ela achou que tomou e não tomou. Então, nesse caso, ela não vai ter tomado a dose necessária para ter o efeito. Então, a pílula também vai falhar, tá? E em diversas outras situações que podem ocorrer. A pessoa pode, por exemplo, a mulher pode passar mal com a pílula e realizar vômito. E se esse vômito ocorrer 2 horas antes da mulher ter tomado o medicamento, ele não vai ter sido absorvido e não vai fazer o efeito. Então, ela pode falhar sim dentro dessas situações ou de outras situações específicas. Então, é interessante a mulher tomar o quanto antes ela puder tomar, melhor, para ela ter a eficácia desejada. Não, gente, isso é mito. A única coisa que protege contra doença sexualmente transmissível é o preservativo, tanto a camisinha feminina quanto a camisinha masculina. Pílula do dia seguinte, como eu já disse, ela inibe a ovulação, retarda a ovulação da mulher, mas não age contra doenças sexualmente transmissíveis. Verdade, gente. Como eu já havia dito, a pílula ela pode interferir aí na ovulação da mulher, é o mecanismo de ação dela, retardar ou atrasar a ovulação, e com esse retardo da ovulação, a mulher pode ter o ciclo menstrual, sim, retardado, atrasado. Isso pode gerar na mulher uma certa preocupação e achar que ela está grávida, né? Pode provavelmente estar grávida. O ideal é que a mulher faça um teste de gravidez para descartar a gravidez, porque pode ser que seja o caso dela ter tomado, às vezes, a pílula muito tardiamente e ter sim engravidado, ou não. É somente um efeito colateral da pílula que fez ela ter um atraso na menstruação. Então, o ideal é a mulher fazer o teste de gravidez para poder descartar a gravidez, e se ela não estiver grávida, provavelmente a menstruação está atrasada por conta da pílula, da ingestão da pílula. Então, a pílula pode sim atrapalhar aí o fluxo menstrual da mulher. Então é isso, gente. Eu finalizo aqui o vídeo de hoje. Eu espero que as perguntas, né, os mitos e verdades tenham esclarecido um pouco desse tema para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre algum mito, sobre alguma verdade, ou se vocês têm outras dúvidas sobre esse assunto, vocês podem deixar as perguntas aqui para mim nos comentários, podem interagir comigo lá no meu Instagram. E eu espero que isso tenha sido um pouco valioso, interessante para ajudar vocês aí a entender melhor sobre esse medicamento. Tá joia? Então, obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui pra mim. E até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.